A vida humana é uma grande caminhada. Na liturgia, nós também vivenciamos um pouco a nossa vida, também uma caminhada. E na caminhada da Quaresma, nós já estamos passando da metade. Já estamos hoje no 4º domingo do tempo da Quaresma. Então, se aproxima bastante já a alegria que culmina esse tempo da Quaresma, que é a Páscoa da Ressurreição. Na liturgia, a gente vai observando que nesse tempo da Quaresma, os paramentos são roxos, a gente procura deixar a igreja mais sóbria. No domingo que vem, nós vamos estar se aproximando também da Sexta-feira Santa, cada vez mais. Vocês vão observar que as imagens aqui da igreja estarão cobertas, um jejum dos nossos olhos. Então a liturgia, ela fala um pouco, nos educa como a gente deve bem celebrar. Hoje então é chamado como o Domingo da Alegria. E é colocado esse domingo justamente logo que passa a metade da Quaresma, para a gente realmente nos dar conta do sentido que é a Quaresma. A Quaresma, o que é? É a gente vivenciar na nossa fé, na nossa caminhada, alguns oferecimentos que devemos fazer a Deus, em vista da gente alcançar as alegrias de Deus. Por isso que é um tempo de penitência, um tempo de conversão, é um tempo da gente fazer alguma obra de caridade a mais, rezar um pouco mais. Por isso as missas penitenciais que a gente costuma fazer pela manhã todo dia. Por isso a gente deve oferecer também o nosso jejum. São sacrifícios que a gente faz porque a gente simplesmente quer sofrer, ou queremos simplesmente obedecer a alguém que está nos pedindo, que é a igreja. Não. A gente faz isso, oferece sacrifícios, oferece sofrimentos, porque a gente sabe que para termos uma alegria depois, é preciso agora a gente passar alguma pena. Na liturgia, então, hoje está previsto a gente ornamentar um pouco mais a igreja. Tem uma flor bem discreta hoje ali, e tem também alguns arranjos, porque esse é o Domingo da Alegria. O sentido da penitência quaresmal está em a gente vislumbrar uma alegria depois. Esse é o sentido. A antífona da missa de hoje nos fala assim: alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria. Observe isso aqui. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Não está dizendo aqui estáis alegres, mas é exultai de alegria, transborde de alegria. Qual é o motivo da nossa alegria? Temos um Deus que morreu na cruz, no lugar da gente, no nosso lugar, para nos salvar. Esse deve ser o grande motivo da nossa alegria, o grande motivo da gente viver, da gente oferecer as penas de cada dia, os sofrimentos, as cruzes de cada dia. Saber que tem uma alegria final. É o nosso grande consolo. Alguém morreu no meu lugar. Você deve pensar assim: um Deus morreu no meu lugar. Esse é o sentido da penitência quaresmal. Vejam, a alegria, ela é própria do cristão. O cristão, ele deve buscar viver a alegria, porque essa alegria vem de Deus. O mundo oferece às vezes alegrias pequenas, mas o cristão, ele tem que viver além dessas alegrias. Não que a gente vai fugir do mundo, pelo contrário, nós vamos nos santificar no mundo. O cristão é chamado a se santificar no mundo, mas saber que a alegria final nós vamos encontrar diante de Deus. E já agora a gente já deve buscar essa alegria em Deus. E o que mesmo nos tira a alegria, meus irmãos? O que nos torna pesado? O que torna triste os nossos dias, senão uma coisa chamada pecado? O pecado nos escraviza. O pecado nos rouba a alegria. Vocês já observaram que quando uma pessoa ela faz uma experiência do pecado, desobedecendo a Deus, no começo ela sente uma alegria, porque claro, se já fosse vir o sofrimento de cara, quem é que ia pecar?
Quem é que ia desobedecer a Deus? Quem ia fazer as coisas erradas? Se viesse lá logo o peso. Não, vem a alegria, vem o prazer, vem o gozo. Ah, como é bom. Mas depois, espera um pouco e vem o sofrimento. A neurociência tem nos mostrado como é que acontece o cérebro da gente. Uma pessoa quando entra num vício, pode ser o álcool, pode ser a droga, pode ser a pornografia, não sei, o vício que você imaginar aí é a mesma coisa. O funcionamento do cérebro é o mesmo. Primeiro, a pessoa ela precisa de um estímulo ali, que é a droga, para ela ter um ápice de prazer. Assim que ela chega no ápice de prazer, ela vai ao contrário, no fundo do poço, um vazio existencial. Não é assim quem enche a cara? Só que depois que ela vai já viciando, né, naquela droga, a dopamina no cérebro, ela vai precisando cada vez de mais dose para ter o mesmo prazer. E cada vez mais dose e mais dose, a ponto de que ela usa uma dose já elevadíssima e já não sente prazer nenhum. E é a ciência que diz isso. Eu estou só repetindo como é que é as coisas. Então vejo, o mundo oferece para nós uma felicidade momentânea, aparente. E a igreja nos ensina o quê? Sacrifício, renúncia. Não que a gente, como disse, vai renunciar a tudo desse mundo. Não, tem muita coisa boa nesse mundo, a gente tem que filtrar, não é? Então vejo, a quaresma é esse tempo da gente buscar a nossa conversão, não andar mais no caminho do pecado, romper com os vícios que nos escravizam, não buscar só aquela alegria momentânea, não, essa até temos que abrir mão, mas buscar a alegria profunda que vem de Deus. E eu queria agora te perguntar, bem para você, no teu coração, você é uma pessoa alegre ou triste? A tua alegria, ela vem de Deus ou ela vem de um prazer momentâneo? Ou quem sabe pensa na tristeza. O que te causa tristeza? É consequência do pecado? Ou quem sabe é o peso da cruz? E se é o peso da cruz, e se você entende realmente o que é o projeto de salvação, mesmo no sofrimento, mesmo na cruz pesada, mesmo naquele dia difícil, você vai ter lá no fundo uma alegria. Olhe para a vida dos santos. Quantas pessoas, vamos pensar em Santa Teresinha, que morreu só com 24 anos, padecendo de dores terríveis. Naquele tempo não tinha muitos recursos que nem hoje, faz mais de 100 anos que ela morreu. Naquele tempo, a doença que ela tinha, a tuberculose, não tinha cura. E ela no leito de morte, morrendo, louvando a Deus, prometendo ainda enviar uma chuva de rosas a quem pedisse a sua intercessão, vivendo uma profunda alegria em meio a uma cruz pesadíssima. O santo faz assim, porque ele conhece a Deus. Então veja, nós temos que procurar buscar a Deus e romper com aquele que escraviza a nossa alma, que rouba a nossa alegria, que é o inimigo de Deus. Vamos olhar um pouquinho para as leituras de hoje e ver quanta alegria nós temos nessa liturgia de hoje. Primeira leitura, o livro de Josué. O povo está entrando na terra prometida. 40 anos depois que eles ficaram atravessando o deserto, quando eles conseguiram escapar da mão dos egípcios, em direção à terra prometida. 40 anos. Eles poderiam ter atravessado aquela terra em meio ano, até menos, porque não era uma distância tão longa para ficar 40 anos atravessando. Aliás, 40 anos daria para dar algumas voltas na terra. Por que eles ficaram tanto tempo para chegar até a terra prometida? Porque o povo, uma hora obedecia a Deus, outra hora desobedecia a Deus. Era um passo para frente e um ou dois para trás. Mas eles foram perseverando, mesmo caindo, levantando, tinha sempre alguém incentivando, como Moisés, no final Josué. Então agora eles entram na terra prometida. Durante os 40 anos, Deus não deixou o povo à deriva. Claro, passaram fome, passaram frio, passaram calor, tiveram sofrimentos. Mas Deus não deixou faltar a eles o básico. E eles tinham todo dia um maná, caía do céu o maná. Agora então, entrando na terra prometida, não vai mais ter o maná. Por quê? Porque eles vão agora
já comeu os frutos da terra, a terra que Deus tinha dado. Então, vocês imaginem, 40 anos atravessando um deserto, e agora então eles adentram aquela terra, e lá eles chegam e já tem lá uma lavoura pronta, tem os frutos. Deserto não tem nada para comer, mas lá na terra prometida, lá tem. Veja quanta alegria tem nessa leitura, entrando na terra prometida. A segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, nós temos a alegria que está em Cristo, quando nos tornamos uma criatura nova e nos tornamos embaixadores de Cristo. Você já se deu conta que você, cristão, católico, onde você está, você representa Jesus e a igreja? Lá no colégio, lá na empresa, lá no campo, lá na tua família. Quem sabe na tua família nem todos são católicos. Você representa a igreja lá. Você é embaixador. O embaixador está num país representando alguém. Você representa Jesus, representa a igreja. Aonde você vai, saiba disso. Isso é motivo de alegria. Tem pessoas que pensam assim, erradamente, fruto às vezes do pecado. O mundo está difícil, não tem mais jeito, nem adianta gerar vida, porque o que vai ser dessas crianças? E quanta coisa a gente pode dizer assim, o mundo está perdido, é guerra, é problema climático, e etc. Você sabe muito bem, não vou citar tanto. Nós temos que ter um olhar mais positivo, gente. Tem que ter uma alegria por detrás que vem de Deus. Você, eu e você, nós somos sinais de transformação do mundo lá fora. Sendo bons cristãos, bons católicos. Transformando o mundo. Não fuja do mundo, mas transforme o mundo. Motivo de alegria. O mundo está perdido. A gente sabe que tem muita coisa ruim no mundo, mas você pode tornar o mundo à tua volta melhor. Todos nós podemos fazer isso. E no Evangelho, então, nós temos uma cena de profunda alegria, depois também de passar por um grande sofrimento. O Pai misericordioso, a passagem do filho pródigo. Quando ele recebe o seu filho de volta, o filho que estava perdido, quanta alegria. Ele faz a festa, uma grande festa. Mata o novilho, coloca o anel do dedo, dá uma veste nova. Aquele menino, ele não merecia nada disso. Ele fez uma experiência terrível do pecado. Santo Agostinho vai dizer assim, que quando o filho mais novo pega a sua parte da herança e vai para um país distante, esse país distante significa o esquecimento de Deus. E exatamente isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos faz esquecer de Deus. Quantas pessoas que, por causa do pecado, já não vêm mais na igreja? Por causa do pecado, já não reza mais? Por causa do pecado, já nem quer se aproximar de pessoas de Deus? Porque sabe que ali tem um crivo, tem alguém que vai lhes julgar, não é? Tem pessoas que não creem mais assim, porque por causa do pecado. Então a gente quer fugir, a gente quer ir para longe. Cuidado, pais. Se os filhos de vocês estão querendo ir embora, às vezes pode ser fugir porque você apresenta uma moralidade para eles. Quantos pais hoje pensam, vou fazer um parênteses, tá? Quantos pais hoje pensam apenas na carreira profissional dos seus filhos? Ele tem que ir para a cidade grande, para fazer faculdade, para ficar doutor. Só que lá na faculdade ele perde a fé. Lá com aqueles amigos perde a fé. Você tem a missão de ser embaixador do teu filho ou tua filha. Eles podem ir, sim. Não estou dizendo que não deve ir para fora estudar. Podem. Mas lá, naquela faculdade pagã, ele tem que ser bom cristão. Bom católico. A missão de vocês. Fecha parênteses. Mas voltando então. Santo Agostinho também vai dizer assim, ó, quem é o filho mais velho? O filho mais velho são os judeus. Os judeus, pensando aqui também nos fariseus, aqueles que acusaram Jesus. São aqueles que vivem a lei, e impõem a lei para os outros, mas no fundo, eles a vivem de uma forma apenas superficial, aparente. Esses são aqueles que vão condenar Jesus na cruz, que não vão aceitar Jesus no fundo. Vive uma rúbrica. Vive apenas uma questão aparente, como eu disse. O filho mais novo, Santo Agostinho também vai dizer que esses são os pagãos. E a gente vê no início da igreja que são os pagãos
que vão realmente incendiar a igreja com a pregação de São Paulo. Mas olhando para a nossa vida, tanto eu como você podemos ser um pouco esse filho mais novo e também esse filho mais velho. Nós somos o filho mais velho, por exemplo, quando a gente se acha melhor que os outros. Eu sou católico, eu sou melhor que aquele outro que não é. Ou até mesmo entre nós, eu sou perfeito. O que aquela pessoa está ali, sei lá, julgando, né? Cuidado. Sejamos como o filho mais velho na questão da prática, mas não no sentido da cobrança. Antes de cobrar que os outros andem certinho, a gente tem que andar certinho e temos que rezar pelos outros. E fazer uma coisa fora de moda hoje, gente, chamada correção fraterna. Tem uma passagem do Evangelho, Jesus ensina como é que faz a correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós e fala para ele. Não diz no Evangelho, mas está subentendido. Eu entendo que antes de ir lá falar, também tem que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a dizer a palavra certa, porque eu posso também espantar a pessoa na correção fraterna, né? Às vezes a gente não faz a correção fraterna e a gente vai murmurando, reclamando da vida, falando pelas costas, aí vem fofoca, aí botou tudo perdido, né? Então, nós podemos ser como o filho mais velho. Não podemos ser como o filho mais velho nesse sentido de querer se achar melhor que os outros. Mas também nós podemos ser como o filho mais novo, no sentido de que nós podemos fazer essa experiência do pecado e voltar. Vocês já observaram que a igreja se preocupa muito com a salvação de todos? Tem pessoas que acham assim, a igreja exclui pessoas, não pode comungar. Tem pessoas que a igreja inclusive dá uma pena de excomunhão, uma pessoa que comete um pecado gravíssimo, como o aborto, por exemplo, a pessoa está excomungada. Ela precisa pedir perdão, contar aquele pecado, o padre até vai trazê-la de volta, né? Uma pessoa que agride o Papa, como já aconteceu com João Paulo II, levou um tiro, aquele homem lá foi excomungado. Depois o Papa foi lá na prisão e perdoou ele. Mas se a igreja excomunga, se existe penas, como a proibição da Eucaristia, como eu disse, enquanto a pessoa está em pecado, não é para a pessoa se perder e ir para o inferno. Não. É que essa pessoa se retrate e volte para a igreja. Para que ela saia daquele erro, ela se dê conta, por meio de uma pena. Como você, pai, como você, mãe, também tem que dar alguns castigos para o filho e para a filha, quando eles desobedecem. Senão, se o teu filho fizer uma coisa errada e você não dizer nada, você está aprovando aquele ato. E a igreja não pode aprovar o pecado de ninguém. A igreja acolhe todos, mas jamais acolhe o pecado de alguém. Então, nós não podemos ser como o filho mais velho de ficar julgando, mas também nem podemos ser como esse filho mais novo que quer fugir de Deus. Mas pelo contrário, sejamos como o mais velho na prática da lei e também como o mais novo que volta. E aí então nós teremos a verdadeira alegria, a alegria perdida, que o pecado nos roubou, que o inimigo de Deus na verdade nos roubou, que tirou a alegria. Um bom cristão é alegre, senão ele seria tristão. Temos que buscar a alegria que vem de Deus. Sabemos que nem sempre está com aquele ânimo perfeito, né? Mas a gente pode oferecer a nossa cruz, o nosso sofrimento, e Deus não vai nos trair, Ele vai nos elevar. Busquemos a alegria que vem dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.